Ao vivo, direto de Nova York. Carol, você tem informações de quais são os alvos? Na verdade, a gente está falando de um alvo, Doni, especificamente. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, são as informações iniciais confirmadas pelo Pentágono para a imprensa americana. Fala entre 50 e 60 mísseis de longa distância que foram lançados de 2 navios de guerra, navios militares americanos do mar Mediterrâneo, onde esses navios se encontram. O alvo é o oeste da Síria, a base aérea de Ash-Shairat, na província de Homs. É a base aérea que os americanos acreditam de onde tenha partido esse ataque químico do dia 4, que deixou mais de 80 pessoas mortas, entre elas 25 crianças, e que atacou com armas químicas. Então, o governo americano entendeu que foi essa base aérea de onde saiu o avião que foi usado para aquele ataque na província de Idlib, e também dali teriam saído também esse armamento químico, essas armas químicas que foram usadas, que foram comprovadas hoje serem 2 tipos de gás, o gás de cloro e também o gás sarin. Horas antes desse ataque, a Rússia chegou a advertir, através do embaixador russo para as Nações Unidas, disse que os Estados Unidos não deveria tomar uma ação militar contra a Síria, porque isso teria consequências negativas. E isso foi dito depois do Conselho de Segurança da ONU aqui em Nova York. O embaixador chegou a dizer que se houvesse uma ação militar, toda a responsabilidade ia acabar recaindo sobre quem tivesse iniciado essa empreitada, essa ação militar trágica e duvidosa. Foram as palavras do embaixador russo. Por isso a gente não tem ainda uma resposta do que o governo russo, como o governo russo responde a esse ataque dos Estados Unidos. Mas a gente sabe que não há ainda informações sobre vítimas ou se, além dessa base aérea utilizada pelo exército de Bashar al-Assad, o ditador sírio, a gente não tem informações se há algum tipo de vítimas militares ou mesmo civis. E esse ataque, ele vem algumas horas depois de um comentário do presidente americano Donald Trump, que confirmou uma mudança bastante importante, uma mudança bastante grande na posição americana em relação ao governo sírio. Na sexta-feira passada, alguns comentários de Rex Tillerson, que é o secretário de Estado, e também da embaixadora americana para as Nações Unidas, Nikki Haley, dizendo que a prioridade dos Estados Unidos não era derrubar o governo de Bashar al-Assad, mas sim destruir o Estado Islâmico, o grupo terrorista muito presente em várias regiões da Síria. Depois disso, depois desse ataque químico com armas químicas na Síria, que aconteceu 2 dias atrás, o discurso do governo americano começou a mudar. A gente viu ontem, por exemplo, Nikki Haley na ONU dizendo que se não saísse uma decisão do Conselho de Segurança, que foi chamado de forma urgente, que se encontrou ontem e hoje também, para essa situação, que então os Estados Unidos talvez decidissem agir unilateralmente, sozinhos. O que todos os embaixadores que queriam colocar sanções contra a Síria concordaram é que alguma coisa tinha que ser feita. E foi assim que o próprio presidente americano também falou hoje e foi apoiado pelo secretário de Estado, que foi mais além, disse inclusive que não há um futuro para Bashar al-Assad, que Bashar al-Assad não faz parte do futuro da Síria, dando a entender que o governo americano pretende sim trabalhar e tentar ajudar a criar um novo governo para a Síria. Vamos ouvir então o que o presidente Trump falou algumas horas atrás. There is no doubt in our minds, and the information we have supports, that Syria, the Syrian regime under the leadership of President Bashar al-Assad are responsible for this attack. With the acts that he has taken, it would seem that there would be no role for him to govern the Syrian people. A gente viu aí então a entrevista do presidente Donald Trump saindo do Air Force One, do avião, quando ele estava chegando na Flórida, porque ele tem um encontro com o presidente chinês Xi Jinping, que está acontecendo, começou agora há pouco, eles tiveram um jantar oficial e ainda vai continuar amanhã. E o Rex Tillerson, secretário de Estado, também se encontra na Flórida, assim como outros 2 secretários de governo. Foi a reunião feita por Donald Trump, onde ele, inclusive, recebeu os chefes da Segurança Nacional, do Conselho de Segurança Nacional, e onde então foi discutida e decidida essa ação militar que a gente estava dizendo. São entre 50 e 60 mísseis de longa distância americanos que foram lançados de 2 navios militares que estão no mar Mediterrâneo, no território da Síria. É a primeira vez que os Estados Unidos atacam a Síria dessa forma. Os Estados Unidos decidiram então atacar o oeste do país, onde fica a base aérea de Ash-Shairat, na província de Homs, que é onde o governo entendeu que seria de onde teria partido o ataque do dia 4, 2 dias atrás,
um ataque de armas químicas que deixou mais de 80 pessoas mortas, inclusive 25 crianças, imagens que chocaram bastante a comunidade internacional e que provocaram então, Doni, essa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU e uma mudança bastante radical no discurso do governo americano em relação ao governo sírio. Carolina Nascimento, obrigado pelas informações. A gente continua nesse tema. Vamos falar agora com o Guga Chakra. Guga, boa noite para você. A gente está vendo uma ação extremamente contundente dos Estados Unidos. Pelas informações iniciais, mais de 50 mísseis, possivelmente Tomahawk, saindo lá dos navios dos Estados Unidos no Mediterrâneo Oriental em direção à província de Homs, particularmente à base aérea por lá. O que é que esse movimento militar dos Estados Unidos, do Donald Trump, significa na guerra na Síria e nas relações dos Estados Unidos com a Rússia? Olha, Doni, se ele parar nesse ataque, vai ser algo similar ao que o Reagan fez em 86 contra o regime do Muammar Gaddafi na Líbia, que foi uma forma de punição, basicamente dar uma lição, mas parar por aí, quer dizer, não levar adiante nenhuma operação militar que vise derrubar militarmente o regime do Bashar al-Assad. Então, se ficar nisso só, então seria uma punição para o Assad, provocaria sim danos grandes, pode dificultar ações da Força Aérea Síria, uma base aérea aparentemente foi atingida, a gente tem que saber exatamente todos os alvos, mas aparentemente foram alvos militares, aumenta a presença americana na Síria, inclusive para a resolução de um conflito, então os Estados Unidos passam a ter um peso mais forte, caso queiram mesmo remover o Assad de forma diplomática. Agora, Doni, se os Estados Unidos levarem adiante uma operação militar maior para derrubar o regime do Bashar al-Assad, aí começa a ficar mais complicado, porque nesse primeiro momento, desses ataques que aparentemente foram cirúrgicos, teria havido uma consulta com a Rússia e não altera tanto o cenário na guerra da Síria, onde o Assad vinha ganhando, vinha avançando, agora vai dificultar um pouco para ele, mas talvez não fortaleça a oposição. O governo do Trump, assim como o governo do Obama, não gosta do regime do Bashar al-Assad, é um regime sanguinário que cometeu crimes contra a humanidade, como a gente sabe. Só que, ao mesmo tempo, tanto o governo do Trump como o antecessor do Obama vê com enorme cautela a oposição. Por exemplo, a cidade que o regime do Assad teria realizado o ataque químico, segundo os Estados Unidos, o Assad foi responsável, as forças do Assad foram responsáveis por esse ataque químico. Essa cidade é controlada pelo Tahrir al-Sham, que é a Frente de Conquista do Levante, que é a antiga Frente Nusra, que nada mais é do que o braço da Al-Qaeda na Síria. E é o principal grupo rebelde na guerra da Síria nesse momento. Os rebeldes hoje controlam basicamente só a província de Idlib, e o grupo rebelde mais forte na Síria é justamente Tahrir al-Sham, a Frente de Conquista do Levante, Al-Qaeda na Síria, além, claro, do grupo Estado Islâmico que está numa outra região da Síria. Então, se foi um ataque cirúrgico, o Trump teria feito essa ação basicamente para dar uma lição no Assad, enfraquecer a Força Aérea do Assad e evitar não só ataques químicos, mas os bombardeios convencionais. A gente não pode esquecer que centenas de milhares de pessoas morreram na guerra da Síria, dezenas de milhares morreram em bombardeios convencionais, que não geraram tanta comoção internacional como o ataque químico. Mas fazendo essa ação, você evita esses bombardeios. Claro que o Assad mantém o apoio da Força Aérea da Rússia de qualquer maneira, mas talvez evite esses ataques mais aleatórios, assim, ou como o ataque químico atribuído ao Assad. Então, enfraquece o regime do Assad, mas não o suficiente para derrubar o regime. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva. Isso nos motiva a colocar mais vídeo no canal. Ok?